Parte 6. Três gêneros de meditação. Três são gêneros de meditação. O primeiro consiste no exame dos costumes, o segundo na indagação dos mandamentos, o terceiro na investigação das obras divinas. Nos costumes, a meditação examina os vícios e as virtudes. Nos mandamentos divinos, os que preceituam, os que prometem, os que ameaçam. Nas obras de Deus, as em que ele cria pela potência, as em que modera pela sabedoria, as em que coopera pela graça, as quais todas, tanto mais alguém conhecerá, o quanto sejam dignas de admiração, quanto mais atentamente tiver se habituado em meditar as maravilhas de Deus. Parte 7. Do confiar à memória aquilo que aprendemos. A memória custodia, recolhendo-as, as coisas que o engenho investiga e encontra. Importa que as coisas que dividimos ao aprender, as recolhamos confiando-as à memória. Recolher é reduzir a uma certa breve e sucinta suma as coisas das quais mais extensamente se escreveu ou se disputou, o que foi chamado pelos antigos de epílogo, isto é, uma breve recapitulação do que foi dito. A memória do homem se regozija na brevidade, em si se divide em muitas coisas, torna-se menor em cada uma delas. Devemos, portanto, em todo estudo ou doutrina, recolher algo certo e breve, que guardemos na arca da memória, de onde posteriormente, sendo necessário, as possamos retirar. Será também necessário revolvê-las frequentemente, chamando-as, para que não envelheçam pela longa interrupção, do ventre da memória ao paladar. Parte 8. As três visões da alma racional. Diferença entre meditação e contemplação. Três são as visões da alma racional: o pensamento, a meditação e a contemplação. O pensamento ocorre quando a mente é tocada transitoriamente pela noção das coisas, quando a própria coisa se apresenta subitamente à alma pela sua imagem, seja entrando pelo sentido, seja surgindo da memória. A meditação é um assíduo e sagaz reconduzir do pensamento em que nos esforçamos por explicar algo obscuro ou procuramos penetrar no que é oculto. A contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma de coisas amplamente esparsas. Entre a meditação e a contemplação, o que parece ser relevante é que a meditação é sempre das coisas ocultas à nossa inteligência. A contemplação, porém, é de coisas que, segundo a sua natureza, ou segundo a nossa capacidade, são manifestas. E que a meditação sempre se ocupa em buscar alguma coisa única, enquanto que a contemplação se estende à compreensão de muitas ou também de todas as coisas. A meditação é, portanto, um certo vagar curioso da mente, um investigar sagaz do obscuro, um desatado que é intricado. A contemplação é aquela vivacidade da inteligência, que, possuindo todas as coisas, as abarca em uma visão plenamente manifesta, e isto de tal maneira que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Parte 9. Dois gêneros de contemplação. Há, porém, dois gêneros de contemplação. Um deles, que é o primeiro e que pertence aos principiantes, consiste na consideração das criaturas. O outro, que é o último e que pertence aos perfeitos, consiste na contemplação do Criador. No livro dos Provérbios, Salomão principiou como que meditando. No Eclesiastes, elevou-se ao primeiro grau da contemplação. Finalmente, no Cântico dos Cânticos, transportou-se ao Supremo. Para que, portanto, possamos distinguir essas três coisas pelos seus próprios nomes, diremos que a primeira é a meditação,
A segunda, especulação. A terceira, contemplação. Na meditação, a perturbação das paixões carnais, surgindo importunadamente, obscurece a mente inflamada por uma piedosa devoção. Na especulação, a novidade da insólita visão alevanta a admiração. Na contemplação, o gosto de uma extraordinária doçura a transforma toda em alegria e contentamento. Portanto, na meditação temos solicitude, na especulação admiração, na contemplação doçura.